Vamos orar? Ó Deus, em nome de Jesus, nós somos muito gratos ao Senhor, porque o Senhor é bom, e o Senhor tem sido um Deus generoso, e tem nos suprido em todas as nossas necessidades. Que a glória, a honra e a majestade sejam ao Senhor, para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu queria compartilhar com vocês esse momento. Não é legal? Você lembra disso? Quem lembra? Todo mundo lembra? Se casou, logicamente, né? Vocês estão lembrados? Eu também lembro. O meu foi no dia 8 de dezembro. E eu me lembro muito bem da alegria que nós tínhamos naquele momento, da ansiedade. E só de lembrar, de ver isso aí, as minhas pernas ainda tremem. É verdade. É muito interessante isso, né? Para aqueles que não se lembram, mas que querem, né? Como é que você vê esse momento? Você tem que preparar para chegar aí e dar tudo certo, não é? Para o nosso dar certo foi uma luta. Eu corri o dia inteiro, cheguei no casamento morto e cansado, porque tive que trabalhar o dia inteiro para deixar as coisas prontas. A Adriana, a mesma coisa, né? Então foi bastante. Mas os preparativos foram antes, né? Foram bem, né? Tudo, para tudo dar certo, não é, pessoal? Vocês que vão casar aí nos próximos meses, né? Para chegar lá, como é que vai ser? Tem que estar o quê? Tudo prontinho, não é? Tudo prontinho. Tem que pensar em tudo, não é, meninas? Tem que pensar em maquiagem, em cabelo, em vestido, em convites para os meninos, né? Terno, sapato, festa, convidados e tantas outras preocupações, não é? A igreja, decoração. Então, é um preparativo, né, que demanda tempo e muito dinheiro, não é? Há pouco tempo a gente viu aí nas redes sociais, na internet, que uma filha de um cantor fez um casamento de 2 milhões de reais, né? Tamanho o dispêndio de dinheiro para aquilo, logicamente, que você deseja fazer. O gasto é grande e o custo também é alto. E é legal ver, né, no final, a alegria dos noivos e, logicamente, dos convidados, não é? Você lembra desse momento aí, Maurício? Que ela foi chegando e, né, o chefe trazendo ela para você lá. Eu sempre digo que quando eu vi a Adriana abrindo a porta lá, como eu falei, a perna tremeu. Eu falei, agora não tem jeito mais não, agora vai. Agora tem que honrar o compromisso mesmo. E é interessante, irmãos, que a Bíblia, ela fala da igreja como a noiva de Cristo. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Não é? É assim que a igreja vai chegar até o Santo Jesus Cristo. Gloriosa, arrumada, santa, bem vestida, apresentável, né? Como uma virgem vai ser apresentada ao Senhor. Apocalipse 19:7 diz: regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Irmão e irmã, logicamente, se você, viu, Natália, se não tiver tudo pronto lá, o nosso amigo aí vai falar que noiva é feia.
É lógico que isso não vai acontecer, né? Ele é um homem galante, né? É um gentleman, né? E é lógico que isso não vai fazer, e não tem como, logicamente, as noivas ficarem feias, né? Elas sempre se arrumam, sempre se maqueiam, sempre estão prontas, lindas e bem vestidas para o grande dia. É um grande dia, é um grande dia. E é preciso, como a Bíblia diz aqui em Apocalipse 19:7, a esposa, a noiva, se aprontou. Ela precisa estar pronta. Ela não pode se atrasar, como algumas, né? Ela tem que estar pronta. No dia da volta de Cristo, irmãos, a igreja vai estar pronta. A palavra já diz, a igreja vai estar pronta. Como a noiva, a igreja vai estar pronta. Então, a pergunta que você tem que fazer para si mesmo é: e eu? Vou estar pronto? Vou estar pronto com a igreja? A igreja vai estar. Ela vai ser levada aos céus, ela vai ser levada ao santo lar eterno com Deus. Agora você, irmão e irmã, você vai estar pronto? Você vai estar pronto? Essa é a pergunta que você precisa fazer para que você e eu sejamos levados à eternidade junto com toda a igreja. Você e sua família vão estar prontos? O Paulo, falando aos coríntios, ele disse assim: porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Paulo, ele se esforçava. Paulo, ele não media esforços, tampouco forças, para que a igreja, independente da função que ele ocupava, viu, irmãos, ele era um evangelista, mas ele tinha cuidado pela igreja. Ele queria que a igreja estivesse sempre pronta, como uma virgem, para se apresentar ao seu marido, a saber, Cristo. Você, irmão, Paulo não era um pastor. Paulo era um evangelista, um homem que viajava e que sofria, e que era preso, que era maltratado por amor da igreja, por amor de Cristo. Mas ele não deixava o seu cuidado com a obra, com a igreja. Ô, irmão, eu quero te perguntar também, qual o seu esforço para que a igreja, qual é o seu esforço para que a igreja seja apresentada santa ao seu esposo? Paulo se esforçava, e ele também disse: vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. O Maurício falou agora há pouco que nós vamos para o céu, que a nossa meta é estar lá, e a igreja será apresentada ao Senhor desse jeito. E eu quero dizer uma coisa: Jesus morreu pela igreja, morreu por cada um de nós, para que nós sejamos, junto com a igreja, apresentados a Ele puros. Ô, irmão, a igreja, nós, cada um de nós precisamos esforçar-nos para que a igreja se mantenha pura. Não só do ponto de vista de ausência de maldade, mas também a igreja precisa se esforçar para que a sua doutrina seja legítima,
para que os seus ensinos sejam verdadeiros, para que nós não sejamos contaminados pelas filosofias, pelos conceitos ou crendices desse mundo. Quantas igrejas, irmãos, colocam para dentro de si crendices? Quantas nós vemos por aí que misturam crendices populares com o evangelho? A igreja, irmão, precisa manter-se pura, sem maldade, genuína na sua doutrina e nos seus ensinos. Jesus falou, olha, bem-aventurados os limpos, os puros de coração. Esse é o seu destino, a bem-aventurança, porque como igreja, você precisa se esforçar para manter-se puro de coração, sem maldade, sem desejo mal, sem desejar o mal para os outros, sem querer para si acúmulos, mas a pureza de coração é importante, Jesus já disse. E o Paulo ensinou também, não vos conformeis com esse mundo, não vos conformeis com esse mundo. Filosofias, conceitos, crendices, é lá fora, irmão, é lá fora. Na nossa vida precisa estar a doutrina, os ensinos, o santo e genuíno Evangelho de Jesus Cristo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, que seja anátema, Paulo já ensinou aos Gálatas. A igreja também, Paulo ensina que Jesus morreu para que ela fosse santa. A santidade não é, irmãos, uma opção na vida da igreja. Ela é obrigação, é mandamento. Não tem como estar na igreja sem buscar a santificação. A igreja precisa trabalhar para isso. A igreja precisa ser santa. A igreja, como noiva do Senhor, ela precisa priorizar. Sede santos, porque eu sou santo, já disse o Senhor lá no Velho Testamento. Sem a santificação, no Novo Testamento diz, ninguém verá a Deus. Nós, como igreja, precisamos fugir de toda aparência do mal. São os ensinos da palavra. E a Bíblia também diz que a igreja será apresentada ao Senhor sem rugas, né? Sem rugas. Olha que interessante. A igreja precisa lutar, irmãos, contra as marcas do envelhecimento. Igreja velha, igreja sem energia, igreja sem força, não é essa igreja que Jesus quer. Você tem que cantar com ânimo, igual nós cantamos agora. Você tem que fazer as atividades da igreja com entusiasmo. O Paulo falou, olha, não percam o entusiasmo. É uma das armas, é um dos componentes da armadura de Deus, o entusiasmo. E a gente vê, né, vários irmãos que estão aqui, apesar dos anos, com ânimo. Olha lá a dona Diná. Com ânimo, está aqui louvando, sentando sempre no lugarzinho dela ali, né? Nos incentivando, orando pela gente. Irmão, apesar dos anos, a igreja não pode, sabe? Quantos anos que a igreja tem aqui, no centro de Belo Horizonte? 28? É jovem, sabe? A igreja com 28 anos, quem tem 28 ou menos aqui? Levanta a mão. Seus velhos, né? Um monte de velho, não é? Eu não vou levantar a mão, não, porque eu só tenho 27. Então, não vou levantar a mão. Você que tem menos ou até 28, você se considera velho? Não, você está na flor da juventude. E a igreja, irmão, precisa da sua energia jovem para que ela desempenhe bem as suas atividades. Os irmãos
que são mais velhos, né? Como Zé de Almeida, como Hermes, eu não vou me incluir, logicamente, precisam, sabe, esquecer as marcas do tempo e fazer como o Hebreus diz: tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, para que a obra do Senhor seja feita com ânimo e entusiasmo. Igreja, irmão, é jovem. Igreja, o Espírito do Senhor é jovem. E nós precisamos, sabe, vencer as dificuldades que o tempo nos impõe. A igreja não pode perder o entusiasmo. Tampouco a sua juventude e tampouco a sua beleza. É na juventude que a gente vê, né, as pessoas mais bonitas. Então a igreja precisa também cuidar desse seu aspecto. E por último, Paulo diz: a igreja do Senhor vai ser apresentada ao Senhor Jesus sem mácula, sem manchas, né? Sem pecado. As manchas aí vão simbolizar o pecado. E como igreja, irmão, como igreja, nós não podemos permitir que o pecado contamine a igreja, não é? Você não pode trazer o pecado para dentro da igreja. Você precisa viver em santidade, sabe? E nós, irmãos, que estamos aqui ensinando, nós não podemos, sabe, tolerar o pecado dentro da igreja. A igreja é santa, a igreja é pura, a igreja é sem mácula, e ela precisa ser intolerante com o pecado, sem, contudo, esquecer-se do amor e da misericórdia com o pecador, não é? A igreja precisa. Nós não podemos, irmão, trazer conceitos do mundo e tolerar o pecado aqui dentro. Ah, tudo é aceitável, todo mundo faz. Não, a igreja do Senhor, ela faz como a Bíblia ensina. Não é como a televisão ensina, como os livros ensinam. Não, o livro que nós seguimos é a palavra, não é? Então nós precisamos seguir o livro da vida. E logicamente, se a igreja priorizar esses aspectos, ela vai se tornar irrepreensível, não pelo seu próprio esforço, mas pela graça do Senhor, que está sobre a igreja. Na parábola das 10 virgens, a gente vê que haviam, 5 prudentes, 5 preparadas e 5 insensatas, displicentes, não é? E o que Jesus quer ensinar nessa parábola? Jesus quer ensinar sobre a necessidade de a igreja estar pronta, de cada um de nós estarmos prontos para a chegada do noivo. É claro que as 10 virgens representam a igreja, com os seus componentes, tendo atitudes diferentes, em relação à sua preparação para o encontro com o Senhor, não é? Tem gente que se prepara, tem gente que está displicente, tem gente que até dorme, não é? Então, é importante. Agora, eu fui buscar alguma coisa para nos fazer entender melhor essa parábola. E lá no antigo Israel, os casamentos aconteciam de uma maneira assim. A cerimônia de casamento consistia em trazer a noiva, de levar a noiva até a casa do noivo. E normalmente, ao final da tarde, início da noite, ou noite mesmo, que aí todos acendiam as suas candeias, as suas lamparinas, e iam em procissão, levando a noiva até a casa do noivo, não é? E durante esse trajeto, toda alegria, muita comemoração, porque eram chegadas as bodas do casamento. E aí, quando chegavam à casa do noivo, ele abria a porta, os convivas entravam e a porta era fechada. Daí, iniciavam-se então
as festas, né, a cerimônia de casamento. De maneira que quando Jesus contou essa parábola, era uma realidade muito tranquila para que os ouvintes entendessem o que Jesus estava dizendo. Lá no Velho Testamento, Deus ordena que o fogo esteja sempre aceso, não é? Que a lamparina, o candelabro esteja sempre aceso. E ele diz que o fogo nunca deveria se apagar. A luz que iluminava o tabernáculo vinha de um castiçal que em hebraico chamava lugar de luzes. E nas extremidades desse castiçal não eram colocadas velas, mas óleo. E aí eles colocavam o fogo e então se acendia, né, a vela. E isso ficava lá. Então, o que a gente pode pensar das 10 virgens? O que a gente pode pensar na parábola das 10 virgens? Há uma exortação clara quanto à vigilância contínua a um espírito reto e constante relacionamento com Deus. Luzes acesas à base de óleo e suprimento dizem respeito à unção, à presença do Santo Espírito na igreja, não é? Ô irmão, Deus, Ele quer que a sua lamparina esteja acesa, não é? Deus, Ele quer que o Espírito Santo seja cultuado na igreja, esteja presente aqui sempre. E a igreja, como noiva do Senhor, não pode apagar a sua lamparina. Você, Paulo já disse, não apagueis o Espírito, não é? É a chama que nos ilumina, é a chama que nos dá entusiasmo, é a chama que nos aquece o coração para que o nosso louvor seja genuíno e constante, para que a igreja seja sempre animada, para que a igreja tenha consciência do seu papel nesse mundo. E qual que é o nosso papel, irmão? Dar glórias ao Senhor e levar o Evangelho com entusiasmo a cada pessoa que a gente encontra. Olha, eu preciso fazer isso, sabe? Eu preciso fazer essa reflexão e avaliar o quanto de entusiasmo, o quanto, sabe, de alegria e de comunhão com o Espírito Santo eu estou tendo. Eu acho que cada um de nós pode fazer essa reflexão. E é interessante que, em busca de azeite, na parábola, diz que as insensatas, dá-nos do vosso azeite, elas dormiram, né? E as luzes delas estavam se apagando. Então, e as prudentes negaram. Olha, irmão, tem igreja que começa bem, tem pessoas que começam bem, e ao longo do tempo vai perdendo o entusiasmo, vai perdendo a unção, o óleo vai se extinguindo e a luz vai se apagar. Na aula dominical, embora eu não estava lá na sala, eu estava ouvindo aqui de baixo, o Cássio falou de perseverança, não é? É esse o chamado da igreja, sabe? A vida não é fácil para ninguém, não tem nada fácil nesse mundo. O próprio Jesus falou isso, olha, vocês vão passar por aflição, mas tenham de bom ânimo porque é possível, né? Eu estou com vocês, Jesus garantiu a sua presença conosco. E tem gente que vai permitindo, sabe, displicentemente, não carrega consigo a reserva de azeite, não é? A reserva da unção. Irmão, guarde no seu coração a palavra, para que você não peque contra o Senhor. Tenha comunhão com o Espírito Santo, né? Permita que Ele produza o fruto que você vai dar glórias a Deus. E elas, por causa da displicência, deixaram as luzes se apagarem, não é?
E as outras negaram, falou, não vamos dar não. O nosso nós trouxemos, não é? Lembrando a cada um de nós que é individual. Cada um tem a sua obrigação. O Espírito você recebe quando você se batiza. E esse é o seu compromisso, de deixá-lo aceso. O azeite é você que precisa trazer. O custo do azeite é você que precisa arcar com ele. Comprar, fazer, conseguir, o esforço é seu. Eu não posso, irmão, eu não posso fazer nada no seu lugar, né? Eu não posso. O pastor não pode. O evangelista não pode. O professor da escola dominical não pode. O que nós fazemos? É ensinar, é incentivar, mas a decisão de manter o espírito aceso na sua vida é sua. Nós não podemos fazer nada. E aqui a parábola diz exatamente, nos ensina exatamente isso. Romanos capítulo 14, versículo 12 diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus no dia que ele chamar. Outro aspecto dessa parábola é que as virgens, todas as 10, dormiram, não é? Mas lá no livro de Provérbios, diz assim sobre a mulher virtuosa. Ela percebe que o seu ganho é bom e a sua lâmpada não se apaga nem enquanto dorme. Ô irmão, que coisa, né? A igreja precisa fazer isso, sabe? A igreja precisa, mesmo enquanto dorme, mesmo enquanto descansa, ter se preparado para esse momento do descanso. A luz não pode se apagar, irmão. A luz não pode se apagar. Você, irmão, tem o compromisso de alimentar a sua candeia, de fazê-la iluminar, mesmo quando você não estiver ativo, né? Mesmo quando você estiver descansando. E as virgens nécias, insensatas, eram desprovidas dessa virtude, não é? Eram desprovidas. Apocalipse 14, capítulo 22, versículo 17, diz assim: e o Espírito e a noiva dizem, vem, e quem ouve, diga, vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Apocalipse. Esse é o nosso desejo, irmão. Esse deve ser o nosso desejo, sabe? Nós precisamos, como igreja, como servos do Senhor, desejar a vinda de Cristo. Eu estava dizendo outro dia lá na aula, no grupo familiar, que quando eu saio do trabalho, o meu desejo maior é sair correndo e chegar em casa. E quando eu chego em casa, é aquele alívio, é aquele momento assim, mais um dia vencido, e graças a Deus estou seguro, tranquilo em casa, não é? E eu tenho comigo, aí você não precisa acreditar como eu, mas eu acredito assim, e não tem problema nenhum se você acreditar diferente. Mas eu acredito, irmão, que quando o Senhor nos levar para o lar eterno, a gente vai ter essa sensação, sabe? De que sim, chegamos em casa. Vamos descansar, não é? Nós vamos descansar, porque a gente chegou na nossa casa verdadeira. É o lar celeste, é o nosso destino, é onde que nós vamos, irmãos, ver o próprio Deus face a face e ainda desfrutar do cuidado e do sustento e desfrutar de toda a alegria que o Senhor pode dar a cada um de nós. É a nossa casa,
não é? É a nossa casa. Então, é importante, sabe, o irmão e a irmã que não anseiam pela vinda, que não diga, vem Senhor, Maranata, vem. Pode rever os seus conceitos. A nossa casa não é aqui, não é aqui. Se você não deseja, se você não anseia, ore ao Senhor, peça a Ele que te dê esse desejo, porque voltar para casa é o nosso destino, e a nossa casa é do lado de Deus, não é? É com Deus, não é fora disso. Eu quero terminar aqui com os dizeres apenas de que nós, enquanto igreja, precisamos nos preparar para que a nossa alma, o nosso espírito, sabe? Nós, pessoalmente, seja em que momento for, se na volta, né, na chegada do noivo, ou se a gente tiver que antecipar a nossa ida até Ele, que a gente esteja preparado. Que a gente esteja preparado para que Deus nos leve, seja em que momento, mas que a gente chegue lá. Esse é o seu destino, irmão, é chegar lá. A Bíblia fala que Enoque viveu 300 e não sei quantos anos, e ele andava com Deus. E a forma que ele andava com Deus era tão genuína, era tão próxima, que parece que Deus não se aguentou, né? Deus levou Enoque para morar com ele. E Enoque estava pronto, não pestanejou, ele estava pronto. Deus falou, olha, vem morar comigo, não é? E talvez Ele pode falar isso conosco em qualquer momento, e eu quero que, em nome de Jesus, você e eu estejamos lá quando Ele nos chamar. Que Deus enche a sua vida de riqueza, que Deus enche a sua vida de santidade, de pureza, e que você, como igreja do Senhor, esteja pronto para o encontro eterno com o nosso Senhor Jesus. E se você que nos visita hoje ainda não tem essa esperança, é agora. Aproveite esse momento. E se você, irmão e irmã, que perdeu o entusiasmo ou está enfraquecido, vem aqui na frente. Nós vamos orar para você e vamos pedir, clamando ao Senhor, a alegria, o conforto e a chama do Espírito ardendo no seu coração, para que o Senhor seja louvado e você conservado na fé e no amor e na misericórdia do Senhor. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família.